Ao vivo aqui no Facebook, mais um programa Você na PUC no ar, um programa para você que quer conhecer um pouco mais sobre a PUC São Paulo e os cursos de graduação. Então fique ligado aqui na nossa live. Vamos falar hoje sobre o curso de História. Estão aqui comigo hoje o professor Lauro Ávila e o professor Alberto Schneider. O professor Lauro é o coordenador do curso. Boa tarde, professor. Boa tarde. E também o professor Alberto, que é professor do curso de História da PUC. Boa tarde, Maria. Se você tem alguma dúvida sobre o curso, já pode deixar nos comentários da nossa live, que imediatamente a gente passa a sua dúvida aqui para os professores. Para a gente começar aqui o nosso bate-papo, queria que vocês falassem como é o curso de História da PUC. Olha, o curso de História da PUC é um curso muito dinâmico. Ele integra teoria e prática em todo o seu processo, né? Desde o início, o estudante aprende a trabalhar com fontes documentais, a pesquisar, a elaborar projetos de pesquisa, né? É um curso muito participativo. Os estudantes não estão só em sala de aula, eles participam do cineclube, participam da Semana de História, ajudam a organizar, definem os caminhos da semana, participam dos órgãos colegiados da universidade, eles integram o curso numa dimensão maior do que estar só na sala de aula assistindo às aulas, né? Uma coisa que vale a pena destacar é que, por exemplo, nós temos o cineclube, como o professor Lauro cita. Ele funciona aos sábados, é uma atividade voluntária, mas os alunos comparecem, nós chamamos especialistas em cinema de outras áreas aqui da universidade, as pessoas vão. É um momento lúdico e intelectualmente relevante para a formação dos alunos, porque a gente entende que o profissional de história não tem que dominar apenas aspectos técnicos estritamente da história, mas compreender o mundo, dialogar com outras linguagens, e tudo isso, digamos assim, aparece no curso à sua maneira. Outra coisa que vale a pena destacar é a atividade que a gente tem com museus. Não é? Num dos meus cursos, a gente leva eles ao Museu de Arte Sacra, outros professores levam a outras instituições. Então isso faz com que o curso seja dinâmico, vivo, participativo, e não uma coisa que lembre uma escola, vamos dizer assim, é uma coisa maior. E como é a metodologia do curso? Bom, são aulas expositivas, presenciais, a gente tem o uso de recursos audiovisuais, tem as visitas às instituições, que o Alberto falou, há a preocupação de acompanhar o estudante. As turmas são pequenas, né? Então isso possibilita que, além de ter debates ricos em sala de aula, tem também um acompanhamento individual conforme a necessidade e o desenvolvimento do estudante. Então, assim, desde o início, muitos estudantes já entram na iniciação científica, desenvolvem projetos de iniciação científica e são acompanhados pelos seus professores, orientadores, desde o começo do curso. Então, muitos que saem da graduação em História, tanto no bacharelado como na licenciatura, já têm condições de ingressar no mercado de trabalho ou já ingressaram antes através de estágio. Muitos o seu trabalho de conclusão de curso, muitas vezes, é um projeto de mestrado. Então, a formação ela é muito sólida e os estudantes saem muito bem preparados do nosso curso. Eu gostaria de destacar um aspecto fundamental, que são as iniciações científicas. Tem financiamento, tanto da Fundação São Paulo como da CAPES. É possível também solicitar financiamento da FAPESP, e os alunos que passam por iniciação científica, e não são poucos, é uma parte do curso, não é? Eles têm uma formação realmente muito sofisticada, eles ficam prontos para ingressarem em mestrados e em ocuparem tarefas de alta densidade. E a iniciação científica faz parte do DNA da PUC mesmo, né? É um incentivo de todas as áreas, né, professor? Sim, agora no dia 24 nós vamos ter a apresentação dos trabalhos de iniciação científica. Eu estou integrando lá a comissão avaliadora, já recebi os resumos e participei da reunião preparatória desse evento do dia 24, que é agora, quarta-feira, né? E você observa a diversidade de temas, eu peguei os da área de História, essa quantidade enorme de projetos com os mais diversos temas, recortes temporais, fontes de pesquisa, ou seja, se demonstra, dá muito orgulho em ver que os nossos estudantes, estando no começo do curso, no meio do curso, já são pesquisadores. Professor, você citou o mercado de trabalho. Como está o mercado de trabalho na área de História? Bom, o profissional de História, ele tem o caminho da docência no ensino fundamental, no ensino médio e mesmo dando aula em universidade, né? Mas ele tem um caminho de pesquisa que pode ser de preservação, de trabalho nas instituições de memória, arquivos, museus, centros de documentação, órgãos de defesa do patrimônio, como o CONDEFAT e o IFAM, que é o órgão federal, o CONDEFAT é estadual, Departamento de Patrimônio Histórico da Prefeitura,
Mas tem um segmento do mercado que é pouco atendido e que tem muita demanda, né? A gente observa que o crescimento das mídias digitais, a gente está agora numa live na internet, ou seja, a quantidade de sites, milhões e milhões de sites, revistas eletrônicas, o streaming de séries, de filmes, ou seja, você tem uma demanda por conteúdo e pouca gente capacitada para produzir conteúdo sólido, que saiba pesquisar nas fontes históricas, que assessorem aqueles que redigem roteiros para filmes, novelas, roteiros para games, ou seja, você tem quantidade de games que envolvem história. Isso tudo esse é um caminho, um espaço para o profissional de história. Então, se formar em história na PUC te capacita, te habilita a trilhar esse caminho profissional. Mara, e esse processo começa já durante a faculdade. Só para você ter uma ideia, eu visitei a exposição Afroatlântica essa semana, lá no MASP, encontrei 3 alunos nossos. Então isso é uma coisa que nos gratifica muito. Trabalhando lá. Trabalhando. Então os nossos alunos, de fato, ocupam os melhores lugares. Nós temos alunos nossos como estagiários no Colégio Porto Seguro, no Colégio Vilari, na Escola Móbile. Então são todas instituições de relevância na cidade. Então a preparação que nós damos aos nossos alunos é de alto nível e eles de fato ocupam os espaços. Veja, nós não interferimos na escolha do MASP, das escolas, eles se inscrevem e eles são escolhidos, não é? Então isso dá segurança da nossa formação que nós podemos dar a eles. Um índice dessa qualidade, a gente fala que o ranking é uma coisa que não tem muita importância. Quando a gente não está muito bem no ranking, falar isso é constrangedor. De fato, não tem tanta importância, mas a PUC tem, agora a nota do ENAD saiu, a gente está com nota 4, podendo chegar a 5, ou seja, e o limite é nota 5. A gente está no ranking RUF da Folha, o primeiro curso, o melhor curso de história de universidade particular do Brasil. Do país, acho que do país inteiro. Enfatizar isso, a melhor escola privada do país. Isso se reflete na possibilidade de profissional desses estudantes. Eles conseguem se colocar no mercado de trabalho em posições de direção, de liderança. Então, o Memorial da Resistência, ele é dirigido por uma ex-estudante, aliás, que eu dei aula para ela, uma ex-estudante daqui da PUC. A gente tem estudantes que se formaram aqui, profissionais que se formaram aqui e que estão no MASP, que estão no Museu de Arte Contemporânea, no MAN, ou seja, em diversas posições decorrente da sua boa formação. E é preciso lembrar, Mara, que além da graduação, que é o início da carreira, a gente sabe que cada vez mais a graduação é apenas o começo do processo. Nós temos aqui na casa mestrado e doutorado. Nós temos vários departamentos de história, Brasil afora, onde os professores passaram por essa casa. Verdade. Por exemplo, eu lembro aqui de cabeça que a Universidade Federal do Ceará, que é uma universidade bem avaliada nos rankings, tem vários professores que foram alunos nossos, do mestrado e do doutorado, não é? Então, a graduação é o caminho para chegar ao mestrado, para chegar ao doutorado. A gente sabe que hoje o processo é continuado, não termina nunca, não é? Então, acho que isso é importante ser destacado. A graduação é o começo de uma carreira que pode ser muito longa e passa pela formação inicial, que é a graduação, que acho que esse é o momento que os nossos espectadores estão vendo, então, o momento de escolher pela faculdade, não é? É preciso saber que a coisa continua depois da graduação. A gente sabe também, professores, né, que quem nos assiste são alunos que às vezes estão em dúvida. Será que eu faço curso de História? Será que eu me identifico com esse curso? Vocês destacariam alguma habilidade, algum perfil desse aluno? Ou como ele pode avaliar se o curso de História tem a ver mesmo com o que ele está procurando, né? Olha, eu diria que se o estudante de nível médio agora, que vai prestar vestibular, tem dúvida, pense assim, você é uma pessoa curiosa, você gosta de descobrir as coisas, de pesquisar. Um campo é a ciência exata. Se é mais focado nas humanidades, a história é o teu caminho. Porque aqui você descobre, você constrói o conhecimento. E essa construção do conhecimento é como um detetive que está pesquisando para descobrir de fato como que aquele processo ocorreu, tem as pistas, tem os documentos, tem aqueles outros que já leram aquilo, escreveram a respeito, como que Cruz articula isso. É assim, para poder entender o presente, é importantíssimo conhecer o passado. E para conhecer o passado, você tem que ter as ferramentas, os instrumentos. E o que a gente faz aqui na PUC é ajudar a construir esse instrumental, essas ferramentas, para ser tipo um detetive da história. Mara, a gente considera a educação e o magistério extremamente importante. Não é? Formar bons professores é nosso compromisso essencial. Mas também sabemos que a função do historiador transcende a docência.
E é preciso destacar a pesquisa. Há muito mercado para pesquisa. Uma novela histórica, um filme com fundo histórico, games, como o professor Lauro destacou, e outros produtos demandam de pesquisa histórica. E para isso precisa ter pesquisador bem formado, que domina o processo, e isso que a gente se empenha em fazer. Então eu diria para o aluno que está para o estudante que está em vias de se inscrever, se o sujeito gosta de ler, se o sujeito gosta de cinema, se o sujeito gosta de arte, se o sujeito gosta de política, se o sujeito gosta de pensar o país, pensar a sociedade, pensar a realidade, um bom lugar para ele se encontrar é aqui. E uma coisa que a gente percebe é que os nossos alunos são vibrantes. Eles ficam às vezes é muito gratificante passar pelo Pátio da Cruz, ver eles preparando seminário, ver eles conversando, trocando ideias, discutindo, às vezes acaloradamente. Então a gente percebe que o aluno não vive o curso de maneira burocrática, mas ele vive de maneira intensa e apaixonada, e essa é a nossa função. E mais uma coisa, o professor Roberto falou da importância da docência. O estudante que segue o caminho, a habilitação da licenciatura, ele também é um pesquisador. Porque o professor de nível médio, de ensino fundamental, ele tem que renovar o tempo todo. Novos documentos, fontes, leituras acontecem. Então, quando ele prepara uma aula, ele está preparando uma pesquisa para a aula. Então, não é um mero repetidor de conteúdo. Ele faz uma reflexão, conhecendo os estudantes para os quais ele vai dar aula e adapta aquele conteúdo a esses estudantes para despertar interesse de jovens de 9, 10, 11, 12, 13 anos, né? Então, o professor também é um pesquisador. A articulação entre ensino e pesquisa é uma das marcas registradas do curso de História da PUC, desde que quando eu estudei aqui, há muitos anos atrás. Que bacana. Professor, um outro ponto que a PUC exalta bastante é a questão da internacionalização. Tem parceria com diversas universidades. Como que vocês veem também isso na área de História, né? Bom, a gente tem alguns estudantes que fizeram intercâmbio, foram para Portugal, teve um que estava indo para o México agora, não sei se deu certo, porque é um processo de seleção. Agora, a universidade dá plenas condições para que o estudante faça parte do curso, se assim conseguir, passando nos processos seletivos dessas universidades estrangeiras, em mais de 40 países. Para ser mais preciso, são 44 países com os quais a PUC mantém convênios, né? Com a Universidade Católica do Chile, com universidades na Alemanha, nos Estados Unidos, na França, na Suécia, na Dinamarca. Sim, todos os continentes estão contemplados com convênios da PUC com outras universidades. Aí tem às vezes a barreira do idioma, mas falando inglês, falando espanhol, consegue circular no mundo inteiro. Nós tivemos vários alunos nossos que foram para Portugal, não pela facilidade do idioma, mas porque quem estuda a história do Brasil, sobretudo a história do Brasil colonial, toda a documentação se encontra em Portugal. Não é? Então, vários alunos nossos foram para a Universidade de Coimbra. A Universidade de Coimbra é uma das mais importantes universidades europeias, uma das mais antigas universidades europeias. Nós tivemos vários alunos que passaram por lá e eles voltam trazendo novas experiências, eles voltam tendo acesso a documentos que muitas vezes não circulam aqui. A gente acha a internacionalização realmente muito importante. Bacana. Professor, hoje qual é o valor do curso de História? Olha, o bacharelado tem um investimento mensal na ordem de R$2.000 e a licenciatura R$ 2.400. Considerando o que é o curso de História da PUC, falar, mas é caro? Não considero caro. Eu acho que existe todo um programa de bolsas para os estudantes. Eu fui bolsista aqui quando eu estudei. Ou seja, tem um programa de bolsa da universidade, que é além do financiamento público, né? E de bolsas do ProUni, você tem a bolsa da Fundação São Paulo, que pode chegar a 100%, se o estudante se enquadrar nos critérios. E para aqueles estudantes que precisam de bolsa, mas não se enquadram nos critérios da Fundação, tem a Bolsa Ser PUC, né? Que é financiada e custeada por ex-estudantes que consideram importante auxiliar que outros estudantes que não têm condições de pagar os R$2.000 possam estudar aqui. Mas uma coisa que é importante lembrar, acho que isso é uma informação relevante, é que a quantidade de bolsas e de alunos bolsistas efetivamente participando no curso não é um número irrelevante. Por exemplo, 1 em 100, não, é muito maior do que isso. Eu tenho alunos de iniciação científica que são bolsistas ou financiados pelo ProUni, têm um alto desempenho, eles fazem muito bem para o curso. A gente entende que a convivência entre pessoas com origens sociais, gêneros diversos, faz bem para todo mundo, faz bem para os professores, faz bem para os próprios alunos, porque cria um ambiente mais diverso, e isso é importante. Nós valorizamos isso, e deixando claro,
É possível ter bolsa, é preciso entrar no site, ver onde você é elegível, mas não é irrelevante, não é ganhar na loteria a possibilidade de ter bolsa parcial ou total. É plenamente possível. Só um destaque nisso, a Universidade Católica, a Pontifícia Universidade Católica, é uma instituição filantrópica. Então, por força de lei, uma parte do seu recurso tem que ser convertido em bolsa para os estudantes. Se olha o balanço da fundação, que tem lá quanto de bolsa é dado, é um percentual muito alto. É na casa dos 15%, 20% dos estudantes da casa são bolsistas de algum tipo. Podendo ser maior o número, dependendo do financiamento externo. Então, isso é importante dizer que é possível. Então, não se deixe intimidar por questões como preço de mensalidade, etc. Pesquise, há possibilidade, se inscreva. Vocês falaram aqui um pouquinho sobre o mercado de trabalho. Quais são as tendências, então, professor? Você falou da questão dos games, né? Tudo envolve história, às vezes a gente nem imagina que a história está por trás também disso. Vocês destacariam algumas tendências da área de história para os próximos anos? Olha, eu acho que a produção de conteúdo sólido, não ficcional, não que a ficção pode ser de boa qualidade, mas mesmo uma ficção de boa qualidade tem um pé na história, se pesquisa alguma coisa. Por exemplo, seriados que passam em streaming. A gente tem uma colega nossa que foi chamada para ser consultora para ver se o seriado tal ia ter boa aceitação e se tinha verossimilhança histórica. Sabe? Quando se produz, por exemplo, O Dia que Durou 21 Anos, sobre a ditadura militar no Brasil, produzido pelo Camilo Tavares, que já veio passar aqui o filme, acho que umas 3 vezes. Filme premiado. Então, ele é um filme histórico, ele foi todo pesquisado com a presença de historiadores que ajudaram na produção, no levantamento das fontes e tal. Então, assim, conteúdo, novelas de época, você tem uma gama enorme de canais de difusão de conteúdo, mas que precisa ter o conteúdo. Então, esse é um caminho, além, como já disse antes, do ensino e da carreira acadêmica, que também a PUC tem um programa de mestrado, doutorado, que boa parte dos estudantes são egressos da graduação da universidade. Mara, uma coisa importante destacar é o seguinte, o curso de História prepara não apenas para a docência, então, mas também para esses conteúdos que o Lauro dizia. E é importante destacar o seguinte, às vezes o impresso que está em crise, mas não a demanda por conteúdos. Ao contrário, a questão tecnológica ampliou inclusive a demanda por consumo. Então às vezes as pessoas dizem, mas o livro circula menos, o próprio livro didático em algum momento pode entrar em crise. Entra em crise a forma impressa. Ganharam novos formatos, exato, né, professor? Exato. Mas nos seus suportes tecnológicos, eles continuam demandando de pesquisa, talvez demandando ainda mais pesquisa do que no passado. Por quê? Porque se tornam muito mais ágeis, as informações precisam ser repostas com mais agilidade. Então, o mercado para pesquisa, às vezes, não é muito visível a olho nu, porque não tem uma carreira, digamos assim, com um nome destacado. Isso não quer dizer que ela não existe. Você está vendo, o Lauro disse, uma novela. Qualquer novela de época vão ter historiadores trabalhando, não é? Então isso é preciso destacar. E instituições de memória, né? A gente fala, bom, mas tem um arquivo do Estado, um arquivo da Prefeitura de São Paulo e o que mais? Não. Você tem instituições de memória ligadas a empresas. As empresas têm os seus departamentos de memória, que guardam a memória da empresa, que é utilizada em publicidade, que é utilizada em livros comemorativos. Alguém tem que fazer essa pesquisa, é o historiador. Instituições de memória que são conselhos de patrimônio, só o Estado de São Paulo tem mais de 70 conselhos de patrimônio, com as respectivas secretarias de cultura, preservando o seu patrimônio. Museus, são mais de 400 museus no interior do Estado de São Paulo. Então, para todas essas instituições de memória, são necessários historiadores. Olha só. Então, para quem nos assiste, o que vocês falariam? Por que, então, que o curso da PUC é a melhor opção para esse estudante que nos acompanha? Olha, porque aqui, como disse o colega aqui, Alberto, é um curso dinâmico, é um curso participativo. O estudante ele vive não só a sala de aula, como disse no início, ele é um curso que o estudante começa a se preparar profissionalmente desde o momento que ele entra no curso. Tem estágios, assim, metade dos nossos estudantes são estagiários em instituições de memória, na própria PUC tem o Centro de Documentação. A gente está lançando agora, no ano que vem, já tem estudantes organizando uma revista feita pelos estudantes, uma revista digital, com artigos, foi premiado na iniciação científica, teve um artigo bem escrito, vai ser publicado. Então, assim, é um curso que os estudantes fazem o curso junto com os professores. Há uma integração muito grande, um dinamismo muito grande.
Então, esse é um dos motivos que leva a dizer que o curso de História da PUC talvez seja o melhor caminho para quem quer fazer História em São Paulo. Veja, é importante destacar uma coisa. Um curso não é feito só pelos professores, só pela instituição, é feito pelos próprios alunos, como o Lauro destacou. E aí é muito interessante ver a qualidade dos nossos alunos. A qualidade dos nossos alunos é impressionante, são pessoas vibrantes, inteligentes, criativas, estão preocupados com arte, com cinema, com cultura, vivem o curso, são politizados, se organizam, então acho isso um aspecto interessante. Vir para cá é também uma experiência, não apenas de ordem profissional e intelectual, mas também uma experiência de vida, uma experiência de criação, de troca com outras pessoas. Eu acho que esse curso vale a pena. E quem quiser saber mais sobre o curso pode acessar o site da PUC. Tem algum outro meio de comunicação para quem nos acompanha? Não, acho que o site da PUC tem a aba que fala da graduação, clicar na de História, que daí tem todas as informações, muitas das que a gente falou aqui. Se alguém gostaria de assistir uma aula, o nosso curso é aberto, não tem nenhum problema. A pessoa pode mandar um e-mail para o coordenador, Sim. Não é? Vai ser sugerido uma aula, a pessoa própria vai poder escolher, ela pode simplesmente vir aqui de manhã ou à noite e assistir uma aula tranquilamente. A nossa universidade está aberta. E o site da PUC, para você conhecer então um pouco mais sobre o curso de História, é www.pucsp.br.